Bom dia, graça e paz. Bom dia os que estão aqui, bom dia os que estão em casa. Nós pedimos aos irmãos que se acomodem, porque nós vamos ter 20 minutos de escola dominical e não podemos desperdiçar esse tempo. Após a escola bíblica, a lição, que é em forma de escolão, para a participação de todos, nós iremos partir para o culto. Nós pedimos que, em nome de Jesus, você acalme seu coração e acompanhe o estudo, que tem algo muito importante para a sua vida. Eu convido a missionária Luzia Janete para que oremos por ela e em seguida ela tem a palavra, porque ela ministrará o estudo desta manhã. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por esta hora, por esse momento quando nossos olhos se voltam para a Tua palavra. Muito obrigado pela vida da missionária Luzia, que o Senhor use Tua filha, para que a palavra do Senhor tenha lugar principal no culto desta manhã, que nós aprendamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Unge nossas mentes, unge Tua filha, seus lábios, que todo o seu ser esteja envolvido nesta ministração. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Com a palavra, missionária Luzia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Com alegria que a gente está aqui nesta manhã para trazer mais um estudo da palavra, dando continuidade à revista da IBD. Nós vamos estar vendo hoje a lição número 7. A lição passada nós vimos que envolveu que Deus é o Criador de todas as coisas, que tudo se converge para o Senhor. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre ministério. O interessante é que a gente estava estudando, se você percebeu que da lição 1 até a lição número 6, nós vemos como Deus tem passado passo a passo para que a gente, como seus servos, possam estar crescendo fisicamente, espiritualmente, principalmente em busca da santidade. A lição de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre ministérios e nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Moisés. Ele, em Êxodo 18, a partir do versículo 18, o sogro de Jetro, o sogro de Moisés, diz a ele: você precisa de homens para que possam estar lhe ajudando nessa tarefa de estar ajudando as pessoas a crescer espiritualmente, ajudando nas tarefas, para que a nação possa crescer e você possa ministrar no tabernáculo. E a partir do Números também, capítulo 1, ao versículo 3, nós vemos Deus, Ele dividindo a nação de Israel em 12 tribos. E o interessante dessas 12 tribos, nós estávamos pesquisando, eu descobri as características de cada tribo. E o interessante é que cada tribo teve uma missão, um ministério específico. Eu vou colocar como ministério como um paralelo, porque eu achei bem interessante, não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, mas a tribo de Ruben, a função da tribo de Ruben era ser pecuarista, trabalhava com a pecuária. Simão, militar. Judá governava e a promover o bem-estar do povo. Adidã trabalhava na área de juízes e advogado. Naftali era comunicador, responsável pelo meio ambiente. A tribo de Gad era responsável pelo acampamento, encarregar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar, montar, desmontar. Então acho interessante aqui os meninos que estão aqui hoje no som, eles vieram correndo, montaram. O pessoal aqui da mídia também vieram, correram, montaram aqui o vídeo. Então vocês são da tribo de Gad, viu? Que monta, desmonta e guarda as coisas. A Sé, abastecimento, procurava saber o que estava acontecendo dentro da congregação, que eles pudessem ajudar com a alimentação, a armazenar as coisas. Isacar, de transporte. A tribo de Zebulon era o comércio marítimo, negociação nas compras das coisas maiores. E José ficou na liderança e negociação das coisas que também. E Benjamim
trabalhava com a função de caça, de prover também alguns alimentos. Mas o foco da lição hoje será na tribo de Levi. E na tribo de Levi eles têm os ministérios sacerdotal e o ministério de levitas. E quando eu vi o tema dessa lição, eu tremi nas bases, falei, Senhor, é um estudo muito profundo, é algo muito sério, que nós precisamos estar atentos como povo de Deus, e principalmente os líderes de ministérios. Às vezes você está sentado e, mas eu não tenho nenhum ministério. Você tem ministério sim, você tem um ministério de adorador. E o ministério de adorador é você falar da glória de Deus para as outras pessoas que não conhecem. Então todos nós estamos envolvidos naquilo que Deus tem para nós. Eu trouxe uma PowerPoint e nós vamos colocar, o nome da lição é Fogo Estranho Diante de Deus. Então é algo bem fechado. Pode passar, irmã. Fechou? Cadê o pessoal da mídia? Veja aí se está aberto, por favor. Está fechado. Volta. Aí. A lição é fogo estranho diante do Senhor. Essa lição ela é bem atual, que nos leva a refletir que tipo de adoração nós temos apresentado ao Senhor. Que fogo você tem colocado diante do Senhor? É uma adoração agradável ao Senhor? Ou é uma adoração para satisfazer o seu próprio ego? Porque em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, disse: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Agora também, por que nós vamos estar trabalhando nessa santidade? O livro de Levítico fala toda sobre a santidade, ser santo, buscar o Senhor. Não somente na tribo de Levi, mas em todas as tribos também tinha essa função também de estar falando do amor de Deus, falando de Deus para a nação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério exercido por dois sacerdotes, Nadab e Abiú. Vamos ver primeiro qual é a geração deles, como eles se tornaram sacerdotes e levitas. Nós vamos ver que eles tinham ascendência levítica. Então, eles tinham esse privilégio. Primeiro, porque eles eram filhos de Arão e sobrinho de Moisés, que era o sumo sacerdote. Tiveram uma boa educação, porque para ser sumo sacerdote naquela época, eles precisavam saber ler e saber escrever, para poder estar instruindo as pessoas. Então eles tinham esse privilégio. Tinham todos os privilégios também de sacerdote. Eu acho interessante que o autor do livro, da revista, Cláudio Honor, disse o seguinte, que eles, como sacerdotes e levitas, eles já tinham a aposentadoria deles garantida a vida toda. Eles não precisavam mais fazer nada. Outra coisa, a tribo de Levi foi honrada com sacerdote divino. Está lá em Números capítulo 3, versículo de 1 a 12. Ele diz assim: são estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Versículo 6 diz: faz chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote para que o sirva. Então, ser sacerdote, ser um pastor, ser um levita é algo muito sério diante do Senhor. Outro privilégio que ele exercia, no Números 3, se os irmãos quiserem abrir, Números 3, versículo 10, eles exerciam apenas o sacerdote para cuidar da casa do Senhor, porque no versículo 3,
versículo 12 e 13, é bem interessante, porque o Senhor diz que todo primogênito é dele. Também os levitas são meus. Versículo 12 e 13. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meu, porque todo primogênito é meu. Então, exercer o sacerdócio e ser levita naquela época era ser ungido exclusivamente para o Senhor. Será que isso mudou? Será que ele mudou? Não. Hoje em dia, os sacerdotes, os pastores, os levitas são consagrados para o Senhor. Tem pessoas que têm talentos para ser levitas, mas ele pode ser consagrado ao ministério? Pode. Agora, aquele que é chamado, seja ele pastor, seja ele levita, você precisa ter cuidado com o que você está vivendo hoje em dia, porque nós precisamos honrar, buscar a Deus, nos santificar, para que o nome dele seja exercido. Você, como adorador também, como é a sua maneira de proceder? Porque muitas vezes nós levantamos a mão, nós pulamos, nós choramos, mas isso são apenas aspecto exterior, porque Deus ele está interessado em nosso coração. Que tipo de adoração tem chegado ao Senhor? Nadab e Abiú tinham esse privilégio de ser dessa geração, porque os pais eram sumos sacerdotes, naquela época passava de geração, mas Deus escolheu a tribo de Levi, e Deus escolheu nós, cada um que está aqui hoje, aqueles que não estão, aquele que está em casa. Deus escolheu você para glorificar o nome dele. Mas como é que você tem servido a esse Deus? Qual o amor que você tem passado? Que Deus você tem mostrado às pessoas? Será que está mostrando aquele Deus que só agiu no passado? Deus não agiu no passado, Deus age hoje também. Deus age no meio da igreja, Deus age no coração de cada um que sirva a Ele segundo a vontade dele. Será que você está pagando o preço de ser um levita? Será que você está pagando o preço de ser um pastor? Será que você está pagando um preço como líder de ministério nessa igreja e fora dessa igreja? Será que você está pagando um preço? Nadab e Abiú, eles tinham esse privilégio. E outro privilégio de Nadab e Abiú era que ele também tinha ascendência arônica. E nós vamos ver pode passar. Nós vamos ver em Êxodo capítulo 28, onde Deus deixa bem claro que ele escolheu a tribo de Levi. 28:1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, com ele dentre os filhos de Israel, para me oficializarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Fazes vestes sagradas para que Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Então Deus ele instituiu essa família. Faze também vir junto, né, para que eles possam ser consagrados. E quando nós somos consagrados a um ministério, nós precisamos perguntar a Deus se realmente Ele quer que a gente assuma esse ministério. Porque é muito sério quando você assume uma liderança, é para que você esteja apoiando o ministério da igreja, é para que você possa estar ajudando a falar do amor de Deus, fortalecendo os seus liderados, para que o nome do Senhor seja engrandecido. E o mais interessante desse ofício, era um ofício mais honroso em Israel, em ser sacerdote levita. Hoje também é honroso,
Por isso que muita gente quer ser levitas e muita gente quer ser pastor. Não sei se vocês já perceberam que quando você fracassa na vida profissional, eu conheço muitas pessoas, muitos homens e mulheres, que quando fracassam na sua vida profissional, que não tem mais nada para fazer, vou abrir uma igreja, vou fazer um curso para cantar. Aí vem para a igreja, começa a cantar e depois sai da igreja, a igreja não dá lucro para eles, aí vai para o mundão. Deus não vai abençoar um ministério desse jeito. Nós precisamos ter esse cuidado, porque é muito sério quando nós dizemos: sou consagrada a pastor, sou consagrado a levitas, sou consagrado à área de administração da igreja, sou consagrado a vice-presidente da igreja, sou consagrado à ação social da igreja. Nós precisamos ter cuidado, porque ser líder de ministério não é status. É algo que Deus deseja que nós possamos estar buscando em santificação. Eu vou dizer mais aos irmãos, o tempo é curto, mas 2 Crônica 26, 18, 19 diz que nem os reis tinham o privilégio de entrar no Santo dos Santos, porque isso era função do sacerdote, função dos levitas. O rei Urias, ele entrou no Santo dos Santos porque ele queria fazer uma oferta ao Senhor, para queimar o incenso ao Senhor. Os sacerdotes, os anciões entraram e disseram: você não pode entrar aqui, ó rei, porque era uma lei, uma regra que Deus tinha estabelecido, que somente os sacerdotes, somente o sumo sacerdote e os levitas poderiam entrar. E quando o rei Urias forçou a entrada, a Bíblia diz que imediatamente ele foi tomado de lepra, porque ele estava desobedecendo. A lei era que quem entrasse no Santo dos Santos para oferecer adoração, que não era a sua função, Deus mataria imediatamente. Mas Deus teve misericórdia do rei e ele ficou leproso. Isso está em 2 Crônica, versículo 26, 18 e 19. Havia regras também para ser sacerdote: não dá a vinhos fortes ao entrar na tenda da congregação, porque morrerás. Isto é estatuto perpétuo do Senhor. Isso será uso entre as vossas gerações, fazer diferença. Por que o Senhor está colocando aqui que não se deve tomar vinho forte, não se embriagar? Porque era estatuto em Israel para que pudesse estar fazendo diferença de geração em geração, entre o santo e o profano, entre o imundo e entre o limpo. Então as regras do Senhor eram claras. Para ter a santificação, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Isso não era só para o sacerdote, era para toda a nação, e hoje permanece para toda a nação, que nós precisamos fazer a diferença no mundo. E muitas vezes nós estamos nos associando ao mundo, e nós precisamos rever, refletir que Deus eu tenho servido. E nós precisamos ter essa consciência dentro da igreja, porque muitas vezes nós estamos aqui, mas nossa mente não está aqui, nossa mente às vezes está em outro lugar. Eu poderia estar viajando hoje, por que eu estou aqui? Porque Deus não permitiu ter dinheiro. Se é para murmurar, fique em casa, porque pelo menos você não vai pecar quando entrar na casa do Senhor. Nós precisamos fazer diferença entre o imundo e o limpo, não se associar a pessoas que não agradam ao Senhor. Aquelas pessoas perversas, assassinos. E muitas vezes fazemos pacto com esse tipo de pessoas. Eu tenho a minha prima, ela já não está mais, está viva. Eu não sei se ela chegou a conhecer o Senhor, mas ela tinha tudo do bom e do melhor.
por causa de uma desavença com os pais, se envolveu com pessoas imundas, do submundo, que a levou à morte. Isso foi tristeza para a família. E nós precisamos estar buscando a Deus, orando pelas pessoas, buscando essas pessoas. O grupo de mulheres, ontem, Cláudia ministrou sobre isso. Precisamos estar orando, buscando ao Senhor, até que aquela pessoa se converta, que aquela pessoa se transforme. O mundo pode dizer não tem jeito, mas para Deus tem jeito. E nós precisamos crer nisso. Orar. O sacerdote é o mais alto cargo que Israel já teve. Eu só tenho 1 minuto, gente, mas vamos lá. Para exercer posto religioso do antigo povo de Israel, para exercê-lo, deveria ser da tribo de Levi e escolhido por Deus. Vou correr aqui agora, vamos lá, mais um quadro aí. Isso, eles tinham um privilégio. Por que eles tinham privilégio? Porque eles participaram da glória de Deus. Como eles participaram da glória de Deus? Quando Deus outorgou a lei em Israel, Nadab e Abiú estava presente. Moisés era quem estava transmitindo a lei, a adoração ao povo. Então Moisés era quem fazia a ligação entre Deus e o sacerdote Arão. Eles estiveram também no monte sagrado e presenciaram a glória de Deus. Nesse monte, está lá em Êxodo 29, de 9 a 10, que vai dar tempo para ler. Eles foram consagrados ao Senhor, ao ministério, com óleo da unção. Então nós precisamos levar a sério. Quando você é consagrado ao ministério, quando você é consagrado a fazer a obra de Deus dentro da igreja, é um privilégio. E a Nadab e Abiú tiveram esse privilégio. Foram testemunho oculares da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Deus faz aliança comigo e com você. E Ele quer que essa aliança seja firmada no nosso coração. Se você não tiver compromisso com Deus, se você não tiver buscando ao Senhor, nada valerá estar todo dia dentro da igreja. Deus, Ele é o homem, Deus é aquele que tem zelo por cada um de nós, que o busca em espírito e em verdade. Nadab e Abiú tinham conhecimento da santidade de Deus, como poucos homens tiveram. E eles, versículo de Levítico 8:36 diz que eles obedeciam a Deus de todo o coração. Mas o que aconteceu com Nadab e Abiú? Por que eles adentraram no Santo do Santo com fogo estranho? Domingo que vem a gente vai saber. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?